na sua consciência, o que é o Red Pill? Muito bom, cara, muito bom. Até porque você falou que relacionavam você com o Red Pill e sexismo e tudo mais. Isso, eu coloco, eu falo assim, quando eu juntei, porque na minha bio tá como manual Red Pill e tudo mais, e tá tudo certo, né? Porque foi a forma que eu sempre coloquei, inclusive quando começou a polêmica do Campari, tinha muita página que produzia conteúdo Red Pill que trocou o nome, eu nunca mexi no nome, tá lá do mesmo jeito, né? Mas como que eu vejo hoje, tá, Ricardo? Na minha visão, assim, definição do Thiago, tá? É basicamente uma filosofia de vida para você ser mais racional e mais lógico nos seus relacionamentos e na vida, tá? Então, assim, não tem a ver com odiar a mulher nem nada do tipo. E aí por que coloco como uma filosofia de vida? Porque tem muita gente que enquadra como movimento. E eu não gosto da palavra movimento. Você não gosta da palavra movimento? Não, não. Pô, você não ouve um... Tudo que tá atrelado... A maioria das coisas que estão atreladas com movimento tem um teor meio negativo, né? Movimento MST, não, eu já entendi. Caralho. Até porque você escolheu bem a semântica da palavra. Você fala que é um... Como é que é? Um estilo? Um estilo de vida, eu coloco. Sabe por quê? Ou uma filosofia de vida que seja. Então, o estilo e a filosofia... Olha que interessante. Você escolheu bem as palavras. O estilo e a filosofia é algo que você integra a você. O movimento é algo que você quer impor aos outros. Perfeito. Totalmente. Você pode ver, até porque a palavra movimento é de movimentar. E o movimento é algo que eu quero impor ao outro. Então, o movimento, seja lá o que for, é um movimento que eu quero impor, que eu quero avançar sobre alguma coisa. Eu quero dominar espaços. Qualquer movimento quer dominar um espaço. Perfeito. Já Gostei. a filosofia é algo que você coloca em você. Então, achei legal isso aí. É legal. Não, e uma coisa que eu sempre fui muito... Uma coisa que sempre me incomodou... Essa questão tipo, de impor a sua vontade aos outros, tá, Ricardo? Você me incomodou, tá? Não importa o Thiago com 330 mil seguidores, o Thiago com 20 mil. Eu nunca gostei muito desse negócio. Por isso, assim, quando a própria mídia imputou o termo Thiago é líder do movimento Red Pill, isso me incomodou. Eu poderia, tipo, adorar de forma egocêntrica, assim, pô, que da hora, me colocaram como líder da parada, entendeu? Mas sempre me incomodou de verdade, né? E eu lembro, assim, duas coisas, tá, Ricardo? Uma coisa que eu falei num podcast uma vez, que eu nem lembro qual que era, e como termina o meu... Qual que é o último capítulo do meu primeiro livro, né? O último capítulo do meu primeiro livro, ele chama Pílula da Reflexão, tá? E que casa com uma parada que eu sempre falei em alguns podcasts, né? Que fala, meu, é o seguinte, se tem alguma coisa que... Eu não quero que você tome o que o Thiago pensa e como o Thiago age como verdade absoluta. Eu teria medo que você fizesse isso, entendeu? Eu teria medo que você falasse assim, Thiago, tô seguindo a risca tudo que você falou. Eu não quero esse tipo de cara. Eu não quero esse tipo de gente, entendeu? Eu quero que você pegue... Até porque ele não vai ser você. Exato. São histórias diferentes, contextos diferentes, tá, Ricardo? Assim, não vai bater, né? Então, assim, o que é pra mim interessante? O cara olha e fala assim, poxa, peraí. Eu concordo com... Vou até jogar bem baixo, tá? Eu assisti a entrevista do Thiago com o Ricardo. Eu vou pegar 30% do que o Thiago falou, eu gostei. Eu vou pegar 35% do que o Ricardo falou, eu gostei. E vou juntar com a minha base, vou misturar isso no liquidificador. É isso aí. E aqui tá pronto, entendeu? Eu acho que todo mundo aprende muito mais e cria consciência melhor quando você junta ideias diferentes que fazem sentido pra você. Então, assim, sempre me odiou esse negócio, líder de movimento Red Pill. Uma bosta, entendeu? Eu sempre coloquei como filosofia de vida ou estilo de vida que seja. Porque o cara vai adaptar de acordo com a realidade dele. Pô, gostei da forma de pensar racionalmente. Muito mais do que emocionalmente, por exemplo. Tem uma crítica que eu faço pra caralho, Ricardo, que é o seguinte... Eu odeio realmente, tá? Agora eu tô falando que eu odeio mesmo, tá? Eu odeio aquela coisa do homem desconstruído e o homem tem que se ligar às emoções dele, tá? Eu vejo assim, ó, não vejo problema, eu acho que o homem tem que ter contato com as emoções dele, mas é diferente você ter contato e se deixar ser governado pelas suas emoções. O cara que se deixa ser governado pelas suas emoções é o cara que vai lá e faz um tiroteio numa escola. Porque o cara ele não é emocionalmente estável, entendeu? O homem que é emocionalmente estável é o cara que vai levantar pra proteger. É bem diferente você sentir as suas emoções e você ser governado por elas. Eu odeio minha mulher, fui traído, vou bater nela. Esse cara, ele tá sendo governado pelas emoções, pelo que tá sentindo na hora. O cara que tá emocionalmente mais centrado e fixo, né, na racionalidade vai pensar assim, tá, aonde foi que eu errei? Ela me traiu, isso aqui é um fato, não tem volta mais, vou sair de casa. Zé Fini. Então, assim, atrelar, tipo, Red Pill com violência não faz sentido nenhum. O cara que é mais racional fala assim, beleza, eu perdi. Ok, o que eu faço daqui pra frente? Eu não vou levantar a voz, não vou brigar, não vou bater, não vou matar. Não faz sentido. Quem faz isso é o cara que é muito emocional. É o cara que se deixa levar pelas emoções.
Ponto final, entendeu? É o cara que, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, que você falou sobre médico estuprador. Tá? Não sei nem se pode falar essa palavra, coisa a gente corta, né? Sei lá. Mas, por exemplo, é o cara que não tem domínio sobre o instinto sexual dele. Acabou. Isso. O cara pode ser um médico, fazer 100 mil por mês, é um cara que se deixa governar pelo lado sexual dele. Acabou. Entendeu? Então, as emoções pro homem ou fazem o cara, se ele tiver um domínio, ou destroem ele. Não adianta. Não adianta. Esse é um ponto importantíssimo para trazer, né? Então eu não gosto daquela coisa assim, o homem tem que chorar mesmo. Eu acho que tem mesmo, mas tem um contexto e um local pra. Entendeu? Se eu pegar agora aqui e pô, começar a chorar aqui do nada, falar, o Thiago é um bosta, o Thiago é um fraco, entendeu? Isso é fato, vamos falar. Do nada, né? Do nada, né? Tipo eu tô me sentindo tão bem aqui, eu tô me conectando com as emoções. Vai tomar, não. Desculpa, entendeu? Agora, poxa... Eu vi uma pomba cagando ali em cima Eu tô emocionado. Um senhorzinho, caiu na testa dele. E começa a chorar. E fala assim, cara, eu vou um pouco mais além, agora acho que vai doer. Nenhuma sociedade, nenhuma época da história, eu diria assim, romantizou um homem fraco. Nenhum, entendeu? É nessa época que a gente vive agora, Ricardo, que assim, não, tá tudo bem o cara ser um bosta. Cara, não tá tudo bem, entendeu? É que hoje, como você não corre mais risco de vida em ser um bosta, tá tudo certo, entendeu? Mas como assim... é que você vê isso aí? Eu não sei se eu não tive contato com isso, não sei se eu... Não sei. Mas como é que tá isso aí? Eu já ouvi esse termo da desconstrução do masculino... Usar o Fiuk para isso, né? Exato. Você tem que ser um cara que não é um cara, você tem que ser um homem que não é homem. E quando se fala isso, a gente tá brincando com algumas palavras aí, que, por exemplo, pressupõe-se que o homem desconstruído tem que estar ligado às suas emoções. Por quê? Porque o homem construído não está ligado às suas emoções? Essa que é a narrativa, uma coisa anula a outra, mas não anula, existe, entendeu? Exato, você entendeu? Exato. Agora, nós temos que desconstruir o homem machista. Concordo. Temos que desconstruir o homem violento. Concordo. Exato. Ou até óbvio, né? Até óbvio, se for pensar bem. Então, eu não entendo. Temos que desconstruir como é que é? O macho hétero top, não sei. Aí, peraí, aí é diferente. Machismo é uma coisa, masculinidade é outra. Perfeito. Só que olha como Cara, existe uma briga, e é muito sério isso. Em toda a história, a semântica das palavras, a maneira que você coloca, a maneira que você vai... E isso está acontecendo no Brasil hoje. As pessoas estão sendo doutrinadas a partir da fala, da comunicação. Por isso que eu falo, linguagem silenciosa. Vai lá, congresso, você vai aprender a enxergar e ouvir muito mais do que você está ouvindo hoje. Estou falando com você que está na fechadura aí mesmo, olhando aí. É você mesmo, seu espião. Gosta de dar uma espiada. Põe aqui, ó, nãomintapramin.com.br/evento, porque é essencial a linguagem silenciosa. Ela vai construindo uma forma de pensar, porque o que é a comunicação? Eu não me lembro, não sei se era um antropólogo, um linguista, que falava o seguinte: a palavra é a maneira mais rudimentar de eu conseguir passar o que eu estou pensando para você, mas é a melhor que a gente tem. Ou seja, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou imaginando, eu só consigo passar para você através de palavras. E a linguagem silenciosa amplia isso, porque é palavras, fisionomia, postura, linguagem corporal, roupa, né, tudo, cabelo, tudo. Relógio, tudo traz uma comunicação. E quando a gente começa a brincar propositalmente que eu preciso desconstruir o homem, ou o homem desconstruído, e eu começo a jogar no mesmo balaio que machismo é igual masculinidade, e não é. Masculinidade é justamente aquilo que é genético, é imago, ou seja, é a imagem daquilo que você traz como homem. Né? E sim, eu vejo no meu imago, o homem é aquele que protege, que provê, Perfeito. Que protege a sua prole, protege a sua companheira, protege a sua sociedade, protege o seu país. É aquele que se coloca na frente, como você mesmo disse, se joga na frente, se arrisca, vai fazer os trabalhos mais arriscados, os trabalhos mais pesados, os trabalhos mais insalubres, que é o que a gente vê na sociedade mundial. Pega os trabalhos mais insalubres, mais pesados, mais de risco. 99% feito por Você está entendendo? Porque isso é da natureza humana do masculino.
E é como a gente falou, o micro e o macro. Qual é a melhor? Não tem melhor. Qual é a mais importante? Não tem a mais importante. É como você mesmo falou, de repente se botar você para ver ferver a água do café e fritar e sei lá, e olhar o timer, os dois vão, né? Vai dar merda. Agora, você tendo uma visão mais ampla, você consegue falar, não, o fogão é aqui, o negócio é ali e tal, não sei o quê. É a mesma coisa. Ah, então quer dizer que homens e mulheres não têm a mesma competência? Pode ter, se quiser. Exato. A gente está dizendo que o nato, o imago, a imagem, o arquétipo do masculino é diferente do feminino. Por que cargas d'água eu vou desconstruir a porra do macho? Ainda mais do macho hétero, entendeu? E do macho hétero que não tem problemas de aceitação, que essa é a tradução, macho hétero top. Aí já meteram um tóxico por quê? Para dizer o quê? Se eu linkar que macho, hétero e top tá junto com tóxico, eu tô anulando tudo que tem para trás. Exato, tá vendo a maldade? Não, demais. Demais. Qual o problema de você conseguir ser uma pessoa... que se... Porque assim, se a mulher se entende, se ela se realiza por si só, se ela consegue... Aí tudo bem, empoderado. Mas não tem homem empoderado, né? Só tem mulher empoderada. Exato. Cadê o empoderamento masculino? Não tem. E se tiver, é tóxico. Se tiver, é ruim. Essas interversões não naturais a aquilo que é nato do ser humano, masculino e feminino, não vai dar certo. É diferente de prazer sexual, é diferente de como você vê. Isso, por isso que eu falo, isso não tem nada a ver com a imagem, com o arquétipo, com aquilo que representa esses modelos biologicamente construído por bilhões de anos para chegar nisso aqui. Não é algo de fora, do exo, trazendo para dentro, que vai mudar essa realidade. Perfeito, e aí como é que você muda? Perfeito. Pela comunicação, pelo mainstream, pelas doses homeopáticas. Agora, quando você fala do Red Pill, eu achei interessante que... Eu não sei se você percebeu a palavra que você usou, mas é você usar lógica nos relacionamentos. Você falou exatamente, usar lógica, cara. Olha que interessante. De novo, você traz a situação de algo que não é só o emocional, né? Porque se você vai só pelo emocional, vai dar merda. De ambos os lados. Se você escolher o seu parceiro somente pelo lado emocional, vai dar merda. Com certeza, cara. Com certeza. E o Red Pill? Você acha que o Red Pill... Porque, assim, eu até falei com o Du, que a gente sabe que o Red Pill é o lance das pílulas lá do Matrix, que tem 23 anos já. Exato, quase 24. Exato. Mas talvez veio pra caralho esse tem negócio, gente, né? que tem menos do que isso e tá falando assim, você precisa cotar para a Red Pill. Eu nem sabia quando a merda foi lançada. Você nem viu o filme no cinema. Nem viu o filme no cinema. Mas eu sou um Red Pill, porque eu acordei, porque essa mulherada não me engana mais. E aquela coisa... Não come ninguém, nunca comeu. Não, e aí a gente entra numa seara, cara, absurda. Tanto é que eu comecei a puxar aqui, eu gosto muito de puxar. E a primeira vez que falou desse Red Pill, sabe quando foi? 500 anos antes de Cristo. Na caverna de Platão. Você entendeu? Quando os caras estão lá só vendo a sombra e eles saem para ver a realidade. Exato. Ou seja, e aí o cara fala, vem, e os caras, não, eu quero continuar aqui. Quero continuar com a projeção e não com aquilo que realmente é. Então o Red Pill não é novo, o conceito... Não é do Thiago também, não é do Thiago, né, e tudo mais. Então trazer a consciência para as coisas é o que o ser humano busca desde que se entende por gente, desde que se entende por ser humano. Filosófico, inclusive. Perfeito, perfeito. E é uma coisa muito engraçada, Ricardo, porque assim, ó... Quando você começa a analisar no mundo real mesmo, né? A gente analisando as dinâmicas, né? Você vê como que a própria... Vou até trocar o Red Pill agora. Vamos colocar para a caverna de Platão mesmo, tá? Como ela está presente até hoje. Até hoje, claramente. Então, assim, se apresenta às vezes... Assim, o cara ele tem ali um problema que ele não descobre a solução. Você vem com uma solução que é mais plausível para ele, que fecha mais a conta através do que seria a Red Pill, ou através do que seria o cara ver a realidade. E o cara, ele realmente opta por viver no conto de fadas. É isso aí. Ele opta, entendeu? Então, assim, esse é um ponto importante. Por exemplo, tá? Não existe uma... Eu gostei quando você explicou a questão do movimento, né? Que usa bem a raiz da palavra.
tem essa pressão de, olha, eu quero converter os caras a isso. Eu não quero converter a nada, entendeu? Se o cara, de repente, ele vê que a conta dele não fecha naquilo que ele tá vendo, ele fecha através de uma visão da Red Pill ou de outra coisa, muito bom. Se o cara acha que ele, se talvez ele quer viver como talvez nunca buscando resposta, ou a resposta que ele aceita ele não questiona, tá ótimo também, entendeu? Então não tem essa coisa de conversão, de doutrinação, não tem isso. Não tem isso. E o que é legal, assim, o que eu vejo, que é esse contraponto. E é engraçado que, assim, não, você não pode ter o contraponto, você não pode. Por isso que já começaram a grudar, né, no movimento, Olha lá. naqueles que estão trazendo de volta a masculinidade, que é exatamente igual o feminismo, entendeu? O feminismo. Porque, assim, tudo que é ismo é cisão. Eu não gosto nem de falar do feminismo, porque feminismo, tudo que é ismo é cisão, é partir. Tá. Né? O feminino, Perfeito, eu acho que assim, tanto é que o feminismo, do jeito que é mostrado para o mundo, é a destruição do feminino. Cara, as mulheres femininas são consideradas menos ou mulheres de segunda classe. É quase que você tem que ser fora de um padrão, fora de uma proporção, e a gente fala proporção, até a proporção áurea mesmo, da proporcionalidade, que é algo que a gente vê na natureza, que a gente vê no cosmos, que a gente vê no micro e no macro. Então, você não pode ser simétrico, você não pode ser... Você tem que ser algo repugnante. Você vê que a moda, você vê que os movimentos querem que você tenha a repugnância. E os homens serem o mais possível... como é que fala quando você não tem sexo? Assexuado? Não, mas tem um nome. Andrógeno. Andrógeno. Tá. Você pode perceber que esse movimento, e é um movimento que quer que apareça nas novelas, que apareça, inclusive nas empresas, de uma imposição não por competência, mas por aparência. Olha que loucura. O que é o movimento woke? A diversidade. Diversidade do quê? Diversidade de ideias ou de aparência? Olha que ponto que chegou. Não, você vai ter que ter uma aceitação dentro da tua empresa por aparência, por característica e não por competência, mérito e ética. Olha que loucura. Olha que ponto que a gente chegou e foi aceitando. Ou seja, não é uma diversidade de pensamentos, é uma diversidade de aparência. Perfeito, Ricardo. Sendo que a natureza, que eu acho que é o modelo mais básico que a gente tem que buscar, ela justamente traz o quê? A diversidade entre os elementos, mas os elementos não são mutados. Não tem um brócolis querendo ser uma carne. Exato. Você entendeu? Não tem uma samambaia querendo ser um beija-flor. Você tem várias formas de samambaia, várias formas de beija-flores, várias formas de besouro. Você não vê um besouro falando assim, eu sou uma minhoca. Entendeu? Então, a diversidade existem diversidades da beleza? Sim. Existem diversidade dos corpos? Sim. Agora, quando você cria essa incisão de uma madeira falsa, fake, criando só o verniz superficial, vai dar merda. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.